Profeta Samuel, capítulo 3, o verso 12, que diz assim: Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado, contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Então esse trecho bíblico aqui está fazendo referência a que momento? Samuel ouve Deus falar com ele não entende. E pelo fato de ele não ter aquela experiência com Deus, houve a necessidade da ajuda, da direção de alguém que tinha mais experiência, que no caso era Eli, o sacerdote. Então, no caso, Eli chega para a pessoa de Samuel e diz assim: olha, Samuel, é Deus que está falando contigo. E quando aquela voz voltar, a voz de Deus, você se prontifique a ouvir aquela voz, escute a voz de Deus. E esse verso, e o verso 12, o versículo 12, que está presente no capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel, vai estar nos mostrando o que? O conteúdo da palavra que veio até a pessoa de Samuel, né? E algumas coisas Deus ele vai revelar para Samuel aqui, né? Olha o que é que ele vai dizer: naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado, contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Então o que é que Deus estava falando ali para Samuel? Olha, Samuel, por causa das coisas que estavam acontecendo ali, eu vou trazer juízo sobre a casa de Eli, né? E o que é interessante, que a gente estava ali meditando e veio repetindo aquilo que a gente falou ontem, né? Veio como um flash. Ó, vou dizer uma coisa aqui para você. Esse que vos fala aqui, o irmão Messias, eu não me considero um pregador, não. A gente não se considera um pregador. Nós somos apenas alguém que, pela misericórdia de Deus, tem aquela curiosidade, né? Tem aquela... Vou usar essa expressão, né? Tem aquela atividade. Eu pego a Bíblia aqui, né? Aí eu sublinho com a caneta, separo algumas palavras, algumas frases, pego um comentário bíblico aqui, outro acolá, vai juntando com algo que a gente já tinha arquivado aqui na nossa mente e a gente vai tentando elaborar algumas observações e compartilhando, né? Então, o que é interessante nesse texto aqui é que a Bíblia diz assim: Deus fez uma promessa para Samuel. Olha, Samuel, eu vou julgar a casa de Eli por os atos que eles estavam cometendo, os atos falhos que eles estavam cometendo na minha obra, né? E o que a gente estava meditando ali, e foi muito legal, que foi? É porque é tipo da coisa, faz de conta que tu é uma pessoa, independente de ser no meio eclesiástico da igreja, ou então ser no meio secular, né? Você pode ser uma autoridade, alguém ali, um juiz, eu não sei, né? Aí às vezes você está querendo fazer o quê? Você está querendo fazer justiça. Você fica sabendo de algo, você está julgando um caso. Você pode ser um pastor, uma líder, não sei, no meio eclesiástico da igreja. Você pode estar no meio secular também. O que é o meio secular que a gente diz? É o meio comum, né? Você pode ser um juiz, pode ser não sei, um político, uma coisa, e você vê uma coisa ali que não está bacana, aí você quer trazer juízo aqui. Eu vou fazer justiça. E às vezes, por que você não consegue fazer justiça? Porque é porque a tua vontade, ela vai depender de uma maioria. Ela vai depender de uma maioria. Né? Por mais que você queira fazer justiça, né? Você queira fazer justiça, você pode ser, vou usar aqui uma expressão, você pode ser até um homem da lei, uma mulher da lei, né? Você vê uma coisa ali, às vezes você quer criar uma situação para trazer justiça, porque às vezes não dá certo, às vezes você fica frustrado, poxa, bem que eu queria fazer as coisas certas, mas não está dando. Sabe por que às vezes não dá certo? Sabe por quê? É porque a minha e a tua vontade, por mais autoridade que a gente tem aqui na Terra, vai depender da vontade de uma grande maioria. E é por causa da vontade dessa grande maioria que às vezes não quer ver as coisas certas, que às vezes aquilo que você está querendo fazer não está dando certo. Pegou bem o pensamento? Você pode ser uma pessoa de autoridade, tanto no meio comum assim, no meio secular, né? No nosso convívio diário assim, que no meio secular, você me entende, é no mundo material. Ou então você pode ser uma autoridade eclesiástica na igreja. Aí você vê uma coisa assim, né? Rapaz, eu vou fazer justiça aqui. E por que às vezes você não consegue fazer justiça? Por quê? É porque a tua vontade está dependendo de uma maioria. E se essa maioria não aceitar a tua decisão, você vai se frustrar, né? Você fica, poxa, bem que eu queria fazer as coisas certas, né? Mas não deu, porque a minha vontade dependia de uma maioria, e a maioria não quis. Aí o que acontece que é muito legal? Por que Deus conseguiu trazer juízo à casa de Eli? Sabe por quê? É porque a vontade de Deus não depende da minha nem da tua. Olha aí como é interessante, né? A vontade de Deus não depende da minha nem da tua. Aí a grande maioria diz assim: não, mas nós não queremos não. Não queremos não, isso aqui não. Aí Deus diz assim: ah é? Você sabe quem é que manda aqui? Quem manda aqui não é o irmão Messias, quem manda aqui não são vocês. Quem manda aqui sou eu, é Deus. Deus ele dá a oportunidade do homem exercer autoridade aqui na terra, mas a palavra final vem do Senhor. Pegou bem o pensamento? Você pode ser uma autoridade no meio eclesiástico da igreja, você pode ser um pastor, uma líder, uma pastora também, né? Não sei, né? Aí você também pode ser um governador, prefeito, você pode ser um homem da lei, uma mulher da lei, um delegado, um juiz, não sei. E às vezes você vê uma coisa que não está legal e você quer ali, poxa, eu vou fazer justiça aqui. E às vezes você se frustra porque você não consegue fazer justiça. Por quê? Mas porque você não conseguiu? É porque a tua vontade depende de uma maioria. E às vezes a maioria não quer ver a justiça ser feita. Aí você se frustra e pensa assim: poxa, não consegui. Bem que eu queria fazer as coisas certas, mas a maioria não quer.
Mas por que que Deus conseguiu trazer juízo à casa de Eli? Sabe por quê? Porque a vontade de Deus não depende da vontade de uma maioria. É ele que bate o martelo, ele que diz o sim ou não. Olha para tu ver como é interessante a diferença entre a vontade de Deus e a minha e a tua. A minha e a tua vontade, ela depende de para que ela venha a ser cumprida, vai depender de uma série de fatores. Mas a vontade do Papai do Céu depende nem da minha nem da tua, não. Quando Deus diz assim, ó, ele disse que ia fazer e disse que eu vou acabar, eu vou fazer esse negócio até o fim. Deus, ele faz. Por quê? Porque toda a autoridade está nas mãos do nosso Deus. E outra coisa que é interessante, qual é? É que ele vai dizer uma coisa, ó, no verso 12. Ó, naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado. E por intermédio de quem Deus falou? Por intermédio de quem? Tu vai ter que voltar para o capítulo 2 do primeiro livro do profeta Samuel, verso 27. Olha aí, ó. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade na casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Aí depois tu lê o resto. É o verso 27 do capítulo 2 do primeiro livro do profeta Samuel. O que é que acontece? Deus, ele usa um profeta anônimo, alguém que não tinha nome, para trazer uma palavra. E quando você vê Deus falando com Samuel, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, ei Samuel, eu usei a boca de um profeta anônimo há um tempo atrás para fazer algo, dizendo que eu ia fazer algo na casa de Eli, eu vou cumprir agora. E é bacana que esse profeta anônimo que está presente no verso 27, capítulo 2 do primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia não vai dizer o nome dele não, só vai dizer assim, um homem de Deus. Mas por que a Bíblia não diz o nome dele? Sabe por quê? É porque o peso da mensagem não está no meu nem no teu nome. O peso da mensagem não vai depender de quem nós somos. O peso da mensagem depende do conteúdo que está sendo entregue. Ou seja, o que importa aqui não é o nome não da pessoa. O que importa é o conteúdo. Isso vale de quê? Isso pegou meu pensamento. Por que Deus não falou, a Bíblia não falou do nome do profeta anônimo? Presente no capítulo 1, do capítulo 2, o verso 27 do primeiro livro do profeta Samuel. Só disse assim, ó. Um homem de Deus. Não falou o nome dele não, só disse que era um homem de Deus. Por quê? Por que Deus não disse? Sabe por quê? Porque o peso de uma pregação, de uma mensagem, não depende de quem está pregando, do nome de quem está pregando. Depende, sabe de quem? De quem está enviando a mensagem. E quem foi que enviou a mensagem? Foi Deus que mandou. Então, independente de quem seja, se é eu, se é você, o que importa não é o nosso nome, o que importa, sabe o que é? É o peso da mensagem. Isso serve, sabe para quê? Serve para quebrar a arrogância dos mais orgulhosos, porque alguns orgulhosos, eles se fiam assim, né? Eu tenho um nome, né? Você já viu já o nome da pessoa? E é bacana, você tem um nome legal, né? A pessoa chega com um nome assim, a pessoa, é o pregador, a pregadora fulana, né? Mas mais interessante e importante do que o nome, o meu e o teu, sabe qual é? Sabe o quê? É o peso da mensagem. Isso serve para quê? Serve para quebrar a arrogância de uns e para elevar o que? A confiança e a humildade de outros. Porque tem outros que pensam assim, nem nome eu tenho. Eu não sou ninguém. Meu irmão às vezes pensa assim, né? Eu não sou ninguém, não tenho nome. Minha família não tem nome. Aí o que é que Deus diz para você? Mais importante quem é você, o nome, o seu nome, sabe? Ainda que você seja um anônimo. Ainda que você seja um anônimo. Mais importante quem você é, sabe o que é? É o conteúdo da mensagem que você está pregando. Na Bíblia não diz o nome do profeta do verso 27, o capítulo 2 do primeiro livro do profeta Samuel. Mas independente de quem ele era, Deus, ele cumpriu. Então, mais importante do que o nome de quem está pregando, mais importante, sabe o que é? É quem está enviando a mensagem. Se é Deus que está mandando pregar e entregar o recado, independente de quem seja, você pode ser o cara mais humilde, a irmã mais humilde. Deus, ele vai cumprir, sabe por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele envia. Ele vela para cumprir a sua palavra, como está lá no primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias. Amém.